Miqueias, capítulo 5, versos de 1 a 4. Leiamos todos a uma só voz. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, pôs-se a sítio e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade no nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. A igreja pode assentar-se? Quantos aqui se lembram da Eco 92? Alguém lembra da Eco 92? Quem estava vivo e lembra, levante a sua mão. Estamos ficando velhos, olha só. Nossa. Quem não estava vivo ou estava vivo, mas não lembra da Eco 92, levante a mão. Eita, todo mundo novinho. A Eco 92 foi um encontro de lideranças mundiais aqui no Rio de Janeiro, cujo objetivo, para variar, era pensar sobre o quê? Ecologia. Era pensar sobre o futuro do planeta Terra. E a Eco 92, para mim, foi muito marcante, porque eu morava numa comunidade periférica, que antigamente a gente não tinha dificuldade nenhuma em chamar de morro, mas hoje é uma comunidade periférica. E nessa comunidade periférica em que eu morava, quando eu desci para ir para a escola, tinham 2 tanques do exército assim na rua que dava acesso à rua principal. E eu lembro que eu estava passando e um rapaz do exército, na época para mim era um homem, mas hoje um rapaz do exército, olhou para mim e falou assim, documentos. Eu não tinha nenhum, eu tinha 12 anos. Eu falei, não tenho. Você não tem nenhuma identificação? Falei, fora o uniforme da escola? Não. Carteirinha do colégio? Falei, tenho, dá desconto na cantina. Você pode mostrar? Perfeitamente. Peguei a carteirinha do colégio, mostrei. Ele olhou assim, tá, pode passar. E eu passei, e aí que eu fui perceber que aquilo não era porque estava tendo alguma operação no morro, ou nos dias de hoje, na comunidade periférica. Mas, na verdade, era para salvaguardar a rua principal, porque era uma rua por onde passariam autoridades. Ali na rua Itapiru. Mas, na época, tinha Light, tinha Globosat, tinha Delfos, tinha um monte de coisa bacana ali. Da Eco 92, saltamos para 97 ou 98, que foi a visita do Papa. Quando João Paulo II resolveu vir ao Rio, e ele não teve dúvidas. Onde que ele quis ficar? Lá no Sumaré. E que o Rio de Janeiro se vire para pacificar o Sumaré, porque o homem quer acordar de manhã dizendo que estava no Sumaré. Então, lá vamos nós mais uma vez andar pelo Rio de Janeiro, com todo um aparato tanque na Avenida Brasil, por causa do Papa. E para mim dessa vez foi fantástico, porque eu estava com uma galera de São Paulo, já tinha 17, 18 anos, e eles vieram em um feriado que coincidiu de ser esse período do Papa. E eles andaram no Rio de Janeiro, eles pensaram assim, eu quero juntar dinheiro e morar aqui. Falei, cara, vem sempre quando o Papa vier, cara, tem que coincidir. Não é bem assim não, hoje está assim, mas amanhã sabe como é que é. Só que eles não sabiam como é que era a primeira vez que eles estavam no Rio. Mas foi maravilhosa aquela vinda do Papa. Gerou até o filme, né? Depois, em 2006, gerou Tropa de Elite, enfim. E aí, saltando de 2000 e
97, 98, nós vamos agora para esse ano no G20, onde chega-se ao cúmulo de, se na Eco 92 tinha alguns tanques na rua, na vinda do Papa em 97, 98, você tinha partes do Rio com alguns tanques, agora no G20 nós fomos todos convidados a nos retirarmos, porque afinal de contas as autoridades estavam aqui. Ao ponto de dar inclusive até ponto facultativo, para que não houvesse circulação. Você ri, te expulsam da tua terra e tu dá risada. É por isso que a gente é expulso. É por isso mesmo. Vamos continuar rindo, vai melhorar para a gente rir mais. Eles nos expulsam da nossa terra, dão ponto facultativo para que você, contribuinte, não transite. E alguns ainda fazem o seguinte: já que vocês terão quase 10 dias sem atividades e os bancos não vão abrir, as contas que vencem dia 5, dia 15, paga antes, porque eu preciso receber o tributo. Essa é a nossa risada. Você não pode morar, não pode transitar, não pode trabalhar, mas antecipadamente você tem que pagar. Vinda das autoridades para discutir, para variar, o planeta Terra. Quando eles fazem guerra, eles não lembram que vieram para discutir o planeta Terra. Vinda do Papa e agora G20. 3 eventos no Rio de Janeiro que praticamente pararam desde ruas principais até o último que parou todo o município. E aí nós olhamos esse texto de Miqueias capítulo 5. Por quê? Se para vir um chefe de Estado que está preocupado com a natureza, mas queima diesel desde a Europa até aqui, mas ele está preocupado com a natureza, e nós temos que recebê-lo. Se para vir uma autoridade religiosa, que não quer saber do ambiente de guerra que se encontram as trincheiras, desde que ele tenha um travesseiro confortável no Sumaré, e que se dane quem mora por ali. Se para recebermos autoridades religiosas, autoridades de Estado, que brigam entre si, que fazem guerra entre si, que dividem o planeta, homens idosos, que mandam crianças para a guerra para se matar, enquanto eles velhos continuam comendo vinho e caviar, e ainda há quem aplauda e escolha lado nessa história. Se a vinda deles foi assim, como deve ter sido a encarnação do Messias? Deve ter parado o universo. Se para receber autoridades sanguinárias, hipócritas, que escravizam o povo, que cobram tributos, além do que nós podemos pagar, que nos convidam a sair de nossas próprias casas, que desapropriam nossas terras e que ainda querem educar nossas crianças e ainda dizem que nós estamos errados, se para receber essas pessoas a cidade para o nascimento do Messias, o universo deve ter colapsado. E aqui vem o texto: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós, ferirão com vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias onde, pasmem, embora sendo dias, mas se contemplam na eternidade. Aí você tem a história de um garoto que nasce em um período onde escravos não podiam ter mais filhos homens, mas nasceu um garoto.
E a mãe desesperada, conquanto seja pequenininho, esconde no fundo daquilo que é a sua moradia. Mas não adianta, o garoto vai crescendo e começa a chorar mais alto. Até que começa a chamar atenção, até que os vizinhos começam a dizer, não vai dar para segurar essa onda mais não. Uma hora vão bater aqui, eu vou ter que apontar que é aí. Porque se eu não apontar que é na sua casa, vão dizer que é na minha, vão matar meus filhos. E essa mãe no desespero, pega aquela criança, coloca como se fosse um berço, calafitado, coloca no rio, e não tem forças para ver para onde aquela criança vai, se lamentando desesperada, pedindo ao Deus dos antigos, ao Deus que um dia havia se revelado através do pai José, que aquela criança pelo menos tivesse uma morte lenta. E a irmã daquela criança vai acompanhando, mas em nenhum momento ela pega a criança de dentro daquele berço. Porque se ela retira a criança daquele berço, você não teria Moisés. Você não teria um homem que quando a egípcia, a filha de Faraó, olha a criança, olha a menina, e a menina diz, olha, eu conheço uma mulher que está lactante, ela pode dar de mamar para essa criança. A egípcia olha a criança, olha a menina, vê que ambos são hebreus, são até parecidos, e a egípcia faz o quê? Tá bom, chama lá essa pessoa, nem sei quem vai ser. E de repente vem a mãe pingando leite, olhando desesperada, encontrou o filho vivo. E a egípcia tem que se fazer de rogada. Ela tem que olhar e tem que dizer, que coincidência. Mas vamos fazer o seguinte, a senhora vai cuidar dessa criança, que a senhora achou aqui, não é isso? A senhora vai cuidar dessa criança. E quando ele tiver 7 anos, você traz para mim que eu vou criar como se fosse meu filho. E aquilo que seria um dia da maior tristeza de uma mãe, que é entregar o filho ao destino para morrer, se torna o maior dos dias, porque o seu filho está assegurado a melhor educação que se podia ter naquela época. Tudo por quê? Porque ninguém mexeu naquele cestinho. Se mexesse no cesto, não existiria Moisés. Passado um tempo, você tem um menino que quando nasce numa lavoura, quando nasce tão pequeno, tão raquítico, tão mirrado, tão prematuro, que dorme uma caixa de sapatos. E a mãe fica ninando uma caixa de sapatos, com medo de encostar na criança, tamanha fragilidade. E tem que guardar essa caixinha de sapatos em um local alto, com medo de ratos, roedores e outros bichos. E o pai olha para a criança, olha para a mulher e diz, nós precisávamos de um homem para a lavoura. Esse menino não vai dar para trabalhar no pesado, ele não será ninguém. E esse menino cresce, com esse pai não querendo ele na lavoura, porque ele era muito fraco. E passado um tempo, esse menino diz, eu preciso conhecer o mundo, eu vou para Nova York. E o pai diz, eu sempre soube que ele não ia ser homem para trabalhar. E a mãe diz, meu filho, vai. E ele chega em Nova York, ele lava pratos. E ao lavar pratos, ele dorme nos bancos em frente ao restaurante onde lavava pratos. Até que um dia recebe um folheto, onde havia uma escolha de elenco para uma peça de teatro. E ele disse, quem sabe eu posso ser ator. E ele faz essa escolha de elenco, é aprovado, nunca mais volta a dormir em um banco, nunca mais volta a lavar pratos. E a sua mãe, quando viu, dormindo naquela caixinha de sapatos, com o seu marido dizendo, nós precisávamos de um homem para a lavoura, essa criança não vai dar para nada. Aquela mulher diz, essa criança um dia, príncipes e reis irão se curvar diante dele. Décadas depois, quando o primeiro ator negro oscarizado, Sidney Poitier, é eleito embaixador e vai para o Japão, o imperador se curva diante dele e ele se lembra da frase de sua mãe. Por que Sidney Poitier se tornou o que foi? Porque alguém disse que ele não daria em nada. Ele não era homem para trabalhar na lavoura. Passado um tempo,
você tem uma outra figura. Um garoto limpando banheiros. E limpando banheiros, limpa banheiro em Brasília, limpa banheiro em Brasília. De várias autoridades, togados e magistrados. E aqueles homens olhavam aquele garoto limpando o banheiro. E nenhum deles disse o seguinte: olha, eu vou lhe ajudar a ser alguém. Mas de tanto ele limpar aqueles banheiros e ver aqueles homens entrando togados e saindo banheiro, deixando o banheiro naquele estado e olhando aqueles homens, ele disse: eu posso ser um homem desse. E naquela época que ele limpava banheiros, ninguém o ajudou. E que bom, porque se tivesse ajudado, não existiria Joaquim Barbosa. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Nessa hora, talvez todos nós disséssemos: não, Senhor, de Belém não pode sair nada de bom. Como assim de Belém? Belém é pequena demais? Aumentemos Belém, transformemos Belém numa sucursal de Jerusalém. Mas não. E tu, Belém Efrata, pequena demais, ínfima até para figurar no meio do grupo de milhares da tribo de Judá, é exatamente de ti, pequena, minúscula, ínfima, sem valor, é de ti que sairá o que vai reinar em todo Israel, e cujas origens, esse que de ti sairá, são desde os tempos antigos. Esse que de ti sairá, embora sejas tão pequena, o que sairá de ti, na verdade, precede a eternidade. Meu irmão e minha irmã, a Eco 92 parou ruas do Rio de Janeiro. A vinda do Papa em 97, 98, parou várias ruas do Rio de Janeiro. O G20 parou todo o Rio de Janeiro. A vinda de Cristo, ela para toda a eternidade. Porque há um eterno que pela primeira vez há de encarnar. E essa encarnação se dará de uma forma como nunca houve. De uma menina que, prometida a um homem mais velho, acha-se grávida. De um homem mais velho que, não a querendo infamar, resolve deixá-la secretamente, mas tem um sonho. Essa criança, quando esse homem mais velho, José, tão fiel ao sonho que teve, quando levado para o censo, talvez pensasse: nascerá o Salvador, e eu não tenho condições de dar-lhe nenhuma casa para o nascimento do Filho do Senhor. Mas de repente, abre-se os caminhos para uma manjedoura, onde você tem várias espécies de animais, onde você tem aquele cheiro horrível, aquela comida que já está mais para lá do que para cá, urina, fezes, tudo aquilo, a crina, tudo aquilo que compõe um cenário para as zoonoses. E é ali, no meio do jumento, no meio dos jegues, no meio dos burros, no meio dos cavalos, é ali que a menina vai parir. É ali que José tem que renegar toda a sua origem como hebreu e adotar o costume romano de aceitar uma criança por adoção, e essa criança só ser filha dele porque ele, como pai, a adota como filho. É nesse ambiente que surgem magos com a conversa mais absurda do mundo, dizendo: viemos seguindo uma estrela e ela parou aqui em cima. Cadê o rei da humanidade? E ao mesmo tempo surgem pastores dizendo: estávamos prestes a dormir na vigília da noite, mas vimos um coral de anjos e nós viemos aqui. E é no meio dos cavalos, dos jegues, dos jumentos, dos equinos, da urina, da fezes, da palha, do abrigo, da madre rompida, do cordão umbilical,
do pai que não sabe o que fazer, que se encontram reis magos, pastores. E ali, no meio desse grupo todo totalmente diferente, que nunca mais se reuniu novamente na face da terra, havia um pequenino, cujo nome foi dado de Jesus. O Natal é o maior convite à humildade e ao fim da vaidade que foi dado à humanidade. Por isso que todas as reuniões familiares, cujo tema no Natal nada mais são do que a vaidade, elas terminam no circo de horrores que comumente vemos em nossas mesas. Porque a vaidade não combina com o Natal. A vaidade, o Natal, pelo contrário, o Natal nada mais é do que a anti-vaidade encarnada. É na cidade pequena demais, é na cidade menor demais, é de lá, de onde ninguém espera, que nascerá aquele que vai reinar. E pasmem, embora nasça ali, seu tempo de vida precede a eternidade. Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, quais são seus compromissos neste Natal? Quais são seus desafios neste Natal? O que você consegue destacar nesta manhã e dizer que há no seu coração que não combina em nada com o nascimento do Senhor Jesus Cristo? E você quer abdicar disso porque se não pertence a Jesus, também não deve pertencer a você. Como você passará esse Natal? Muitos de nós gostaríamos de passar o Natal com uma mesa gigantesca, rodeados especialmente daqueles que, infelizmente, para o nosso coração, já se foram. O primeiro Natal sem muitos queridos, sem muitas queridas, sem muitos amados. Gostaríamos de um Natal com uma mesa enorme e que o clima maravilhoso fosse de si verdadeiro. Mas talvez você tenha entrado no santuário do Senhor dessa manhã profundamente triste, porque sua família é pequena, não vai estar todo mundo, ela está dividida, e tem questões que você só vai depender de pacificar a família quando os cartórios reabrirem dia 5 de janeiro, quando o judiciário voltar de férias dia 6 de janeiro. Tem tanta coisa para fazer, tanto boleto para pagar, o cartão que só em janeiro ia vir pesado, já veio pesado agora, o que fazer? E isso te acabrunha. E talvez você ache que esse vai ser talvez um dos piores natais, afinal de contas, não tem tanto motivo para comemorar. Lembre-se, se alguém mexesse no cestinho daquela criança, não haveria Moisés. Se alguém ficasse com pena da criancinha na caixa de sapatos e resolvesse comprar leite especial e levasse para a Europa para poder crescer com saúde, não haveria Sidney Poitier. Lembre-se, se alguém ficasse com pena do menininho limpando, faxinando os banheiros dos togados em Brasília e resolvesse pagar-lhe um curso de informática porque seria o futuro, não haveria Joaquim Barbosa. Se alguém ficasse com pena e resolvesse transformar Belém em uma mega potência, não haveria Jesus. Então, tudo aquilo que hoje talvez te coloque lá embaixo, você ainda não entendeu. Sabe por que você está no fundo do poço?
é porque as pessoas que estão acima ficarão com sede e elas vão pegar água com você, porque você está lá no poço. Você não entendeu isso ainda? Você não entendeu que aquilo que mais te achata, na verdade, é aquilo que te torna mais forte? Você não percebeu ainda que você só é o que é, não por aquilo que te deram, mas por aquilo que você sofreu para conquistar e dizer que era seu? E talvez nessa manhã você fique achando que as pessoas te devem alguma coisa. Elas me devem um Natal, elas me devem um convite, elas me devem isso, elas me devem aquilo. Tudo aquilo que te derem, você não conquistou. Tiveram pena de você e deram na tua mão. Por isso que nunca vai ser teu. Mas na dor e no sofrimento, nós crescemos. Na dor e no sofrimento, nós conquistamos. Na dor e no sofrimento, nós vemos a oportunidade e a agarramos. E não deixamos ninguém tirá-la de nossas mãos. Aí evoluímos. Já pensou se o Senhor Jesus fosse igual ao G20? Para eu nascer tem que estar tudo parado. Para eu passar tem que estar todo mundo guardado. Mas Jesus não foi assim. Jesus é o filho biológico de Maria, adotado pelo costume romano por um homem chamado José. Ele rompe princípios desde a sua concepção. E o tempo todo os textos dizem, é só para baixo, é só para baixo, é só para baixo. Nasceu de uma menina, um homem teve que adotar, a cidade era pequena, nasceu numa manjedoura, vai ter que fugir para o Egito, vai ter que voltar, é só para baixo. Acorda, meu irmão. Se você diz que quer viver como Jesus viveu e as coisas estão em dificuldade, você não percebeu que você está vivendo como Jesus viveu? E você está preparado para receber aquilo que Jesus recebeu? Esse Natal não será o seu pior Natal. E também não vai ser o melhor. Porque toda vez que você estiver vivo, você terá a oportunidade de fazer algo melhor. Mas esse Natal, é óbvio que será maravilhoso. Porque você está vivo. E se você está vivo, e você é discípulo de Jesus, e você conhece a palavra de Deus, você sabe que um dos maiores temas do Natal é a fuga da vaidade e concentrar-se naquilo que é importante. Das menores coisas sai aquilo que muda o mundo. Que Deus nos faça cada vez menores, para que menores como somos, mudemos a realidade ao nosso entorno. Amém, queridos?